nosso estado, a Polícia Civil já começou a ouvir testemunhas do caso do médico suspeito de provocar a morte de pacientes que estavam na UTI. A investigação pretende esclarecer as condições em que pelo menos 8 pessoas foram a óbito. O Balanço Geral também teve, com exclusividade, acesso ao processo do Ministério Público. Os nomes das possíveis vítimas ainda seguem segredo de justiça. Mas após o afastamento do profissional do Hospital Marieta, a NDTV Record revela os depoimentos que apontam procedimentos irregulares e uso de medicamentos de forma suspeita. Reportagem especial que você confere agora. Segundo as denúncias que chegaram ao Ministério Público, todas as irregularidades apontadas aconteciam dentro do Hospital Marieta Conder Bornhausen, de Itajaí, em uma ala de UTI que atende pacientes do SUS. O médico cirurgião, que até poucas semanas atrás era também gerente médico da unidade, Gustavo Deboni da Silva, está sendo investigado por abreviar vidas, ou seja, tirar a vida dos pacientes. Ele, que tem um extenso currículo na área de emergência, estranhamente nunca foi aceito no corpo clínico do hospital, em que só entram médicos aprovados pelos outros colegas de profissão. Há 10 anos, o profissional é rejeitado. O médico que fez as primeiras denúncias suspeitou do colega e então passou a fazer uma busca no sistema do hospital, procurando pacientes que em algum momento foram atendidos pelo Dr. Gustavo. Chegou uma lista de 140 pacientes que acabaram morrendo. 41 tiveram atestado de óbito assinado pelo médico que está sendo investigado pelo Ministério Público. Em 16 casos, não ficou totalmente esclarecida a circunstância da morte. E para 9 pacientes, no dia em que morreram, foi prescrito um medicamento chamado pancurônio, um bloqueador neuromuscular. O hospital, onde há suspeitas do médico ter abreviado vidas, informou por nota que nunca recebeu denúncias sobre isso e afastou o profissional após a decisão da Justiça. As denúncias contra o Dr. Gustavo Deboni partiram de médicos e também ex-acadêmicos da Universidade do Vale do Itajaí, universidade onde o profissional atuava como professor do curso de medicina. Os ex-alunos, que eram residentes no hospital, denunciaram o médico por condutas como deixar os estudantes sem experiência sozinhos na UTI no momento em que eles estavam aprendendo a entubar pacientes. Se a gente usar dobutamina nessa situação agora, a nossa paciente vai piorar. Outro paciente paraplégico que precisava ir à sala de emergência ou UTI e o Dr. Gustavo não queria aceitá-lo na Padre Pio. Fez algo como terror psicológico, impondo aos acadêmicos que tomassem as condutas para salvar o paciente. Ordenou a um deles que fizesse a intubação, e o acadêmico tentou realizar o procedimento, que falhou na primeira tentativa. O tubo havia ido para o esôfago, e enquanto eles ainda tentavam intubar o paciente da forma correta, ele saiu da sala. O paciente evoluiu a óbito e teria deixado o acadêmico com a sensação de ter sido responsável pela morte do paciente. Consta no processo contra o Dr. Gustavo Deboni a suspeita de que ele tirava a vida de pacientes, geralmente usando medicamentos como o pancurônio e o rocurônio, bloqueadores neuromusculares, e em seguida ao uso eram retirados os tubos de respiração, deixando dessa forma os pacientes morrerem. Se for comprovado que isso acontecia, o médico ainda pode responder por homicídio com qualificante, asfixia da vítima. Depoimentos dados à Promotoria de Justiça também reforçam essa suspeita. Nesse dia, um residente da clínica médica me contou algo que tinha presenciado durante o dia de trabalho na sala de emergência Padre Pio. Disse que o médico plantonista Gustavo Deboni da Silva teria prescrito rocurônio e extubado um paciente com paralisia cerebral internado na Padre Pio por pneumonia. E esse tinha vindo a óbito. Fiquei bastante assustado com aquela história. Até lembro de ter comentado com ele. Isso é homicídio. O rocurônio, que é uma das substâncias chamadas curarizantes, eles têm como finalidade relaxar a musculatura da respiração das pessoas que têm dificuldade em respirar, em se oxigenar. Se a oxigenação da pessoa está difícil,
Então, eu relaxo a sua musculatura para providenciar a oferta de oxigênio, geralmente através de uma máquina, que é uma respiração artificial. Tem as substâncias curarizantes de ação rápida e outras com ação mais lenta, mas geralmente em 2 a 5 minutos a pessoa para de respirar. E nesse período é o suficiente para que o profissional possa providenciar a devida intubação e a provisão de oxigênio necessária para manter a vida. É uma medicação perigosa. Em mãos inábeis seria realmente muito perigoso. No processo também há relatos de que o médico investigado escolhia quem iria viver ou morrer. Ele apenas perguntou a nós, acadêmicos, o que vocês querem fazer com ele? Deixava por isso. Depois de realizada a declaração de óbito, como que justificando o porquê da pouca intervenção dele no caso. O Dr. Deboni mencionou que antes desse acontecimento, ele conversou com a mulher do paciente e que ela relatou que ele era um marido que batia nela, dando a entender que por ele ter sido uma pessoa má, de alguma forma não merecia os devidos cuidados médicos para a manutenção da vida. Este caso em específico me abalou muito no dia, pois fiquei ruminando mentalmente que a culpa dele ter morrido foi por eu ter falhado na intubação. Passei o resto do dia pensando nisso e pensando o que poderia ter feito diferente para salvar o paciente. Até hoje sinto que naquele dia matei uma pessoa. Outro fato que chama a atenção é que as supostas vítimas do médico eram na maioria pessoas idosas. Apenas um dos pacientes tinha 25 anos de idade. E muitos tinham algum tipo de deficiência, como paralisia cerebral. Este médico e professor de ética médica lembra que é proibido abreviar vidas. É proibido o médico abreviar a vida das pessoas, mesmo que elas peçam, as suas famílias peçam. Não pode. Isso é proibido. É ilegal. O Ministério Público ficou com o processo por 5 meses em segredo de justiça, até no fim do mês passado, quando ajuizou uma ação civil pública contra o médico. Os relatos de testemunhas e os prontuários de 19 pacientes atendidos por ele foram também, a pedido do Ministério Público, analisados com cautela pelo Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. O Conselho apontou que em 8 casos havia indícios de que houve o abreviamento da vida dos pacientes. O Conselho Regional de Medicina entrou com uma interdição cautelar, uma medida extrema e que só ocorre em casos graves, proibindo o médico de exercer a função. A Justiça também aceitou o pedido do Ministério Público e, na semana passada, determinou que o médico não pode exercer qualquer função no hospital, nem atuar como médico ou qualquer outra função administrativa em unidades de saúde do SUS, em Itajaí, cidade onde há denúncias contra o Dr. Gustavo. Em primeiro lugar, a acusação veio de quem não tinha conhecimento para fazê-la. Esses residentes e acadêmicos não faziam parte da rotina de serviço do Dr. Deboni. Em segundo lugar, é preciso que fique muito claro que, ao longo desse período apurado, passaram entre alunos e residentes mais de 300. Nunca houve sequer uma denúncia, uma queixa, seja na universidade que lançou os residentes naquele hospital, no próprio hospital, no Conselho Regional de Medicina, no Ministério Público ou até mesmo na Comissão de Residência Médica. E isso faz com que essa informação seja absolutamente falaciosa. O advogado de defesa também responde sobre a denúncia de que o médico usava medicamentos como pancurônio para abreviar a vida de pacientes. Para que vocês tenham uma ideia, esse medicamento, no período compreendido entre 2016 e 2019, foi usado mais de 4.000 vezes por 40, no mínimo 40 médicos, sempre de forma tecnicamente correta. Não há nenhum indício técnico com respaldo em literatura médica que corrobore a afirmação de que esse medicamento teria abreviado a vida desses pacientes. Além desse fato que justifica o uso de forma correta desse medicamento, a avaliação feita pelo Conselho Regional de Medicina foi feita de forma incompleta. Não foram avaliados na integralidade o prontuário médico daqueles pacientes. O inquérito policial já foi instaurado na Divisão de Investigação Criminal, a DIC.
O delegado está analisando esta pilha de prontuários e documentos referentes ao caso. Os prontuários médicos também estão sendo analisados pelo Instituto Geral de Perícia. Depois do laudo pronto, o delegado vai saber o número de supostas vítimas. A princípio, seriam 8 pacientes. E se há ou não indícios de crime. A gente já recebeu procura por parte de alguns familiares, né? Constatado então de quem eram os familiares, né, dessa vítima. A gente observou que essa vítima já estava apontada aqui no nosso inquérito policial. Ao longo da instrução pode surgir outros nomes que ainda não estão aqui. E tão logo analisado esses fatos, esses elementos informativos e de prova, vai ser possível aferir se houve a prática de crime ou não. Em tese, no crime de homicídio, né? E crime esse que será multiplicado pela quantidade de vítimas que serão apuradas ao longo da instrução do inquérito policial.